eu comecei um papo com a Isabela Raposeiras na semana passada que ele estava tão rico, estava tão saturado de assunto que a gente resolveu dividir a conversa com ela em 2 partes. Na primeira parte, a gente começa com a história do café aqui em São Paulo, fala um pouco de como ela chegou a... se formou como psicóloga, né? Sim. E aí encontra no café uma maneira dela se expressar no mundo e como que foi esse percurso até chegar no Coffee Lab. E na segunda parte a gente fala muito sobre menos de café e fala mais de cafeterias e negócios, e a gente fala quais são os erros que o empreendedor normalmente passa quando ele está tentando montar seu negócio. Eu recomendo que, se você está chegando agora na segunda parte, que você ouça também a primeira parte, que já está disponível. E agora a gente vai falar sobre esse outro território, saindo do café, indo para a cafeicultura e do futuro possível para a Coffee Lab aqui no Brasil e no mundo. Aí você abre o Coffee Lab. O Coffee Lab, ele vira um sucesso instantâneo na cidade. Eu me lembro que entre você abrir a porta e o Coffee Lab se espalhar pela cidade, até numa época que não tinha tanta rede social assim, foi muito rápido. Raras vezes eu vou para Vila Madalena. Raras vezes, não é meu território. E eu me lembro que eu comecei a frequentar a Vila Madalena. Eu ia pro Coffee Lab pelo menos, sei lá, 2 vezes ao mês para tomar o teu café. E ele cria uma reputação muito rapidamente na cidade. Você se surpreendeu assim com a potência com que o Coffee Lab se instaurou em São Paulo? Ou não, você já falava, não, vai dar certo sim, porque eu acho que a gente já está maduro como mercado para ter uma cafeteria nesses moldes. E aí você não respondeu a minha pergunta anterior. Da onde que vem, por exemplo, o Menini, o fato de você... Essa experiência, esse teatro que você monta, esse cenário que você monta para o café especial, veio da onde? Veio das tuas vontades, das tuas visitas na gringa? Veio das suas inquietações políticas? Da onde que veio isso tudo? Primeiro que determinadas causas, como por exemplo, parar de explorar o produtor, a causa LGBT, que na época ia só até aí, e, né, sempre foi presente na minha vida desde sempre. Então eu sempre fui na escola, o meu apelido era Che Guevara, não de gaúcha, mas porque eu morei em Porto Alegre. Mas assim, eu era a menina das causas, a socialistazinha. Então é uma coisa que sempre, né, foi presente na minha vida. Então eu me posicionei. Me lembro que também na primeira vez que eu fui pro Coffee Lab, a brigada era muito diversa. E continua. Continua sendo. A gente fez a primeira seleção de mulheres trans também. Então, a gente fez a primeira seleção de trans lá em São Paulo. A gente contratou 4 na época. Eu me lembro. No Brasil, né? Primeira seleção específica para trans. E eu falei, eu só quero currículos de pessoas trans. E aí eu falei, vai vir haters que implicar comigo na internet. Mas aí só um resolveu dar uma de babaca, assim. E aí, mas eu convidei ele pra tomar café e ele ficou... E ele foi? Feliz. Ele quis ir. Por que ele quis ir? A minha agenda não bateu. Entendi. Você resolveu não priorizar. Mas a gente sempre foi, eu brinco, é uma brincadeira lá no Coffee Lab, que a gente tem uma cota para um homem cis hétero branco. É uma cota. E hoje em dia a gente tem 2, quer dizer, a gente ultrapassou um pouco essa cota. Mas é isso, basicamente. O resto é tudo minoria. Mas não é porque eu faça isso de propósito, é porque eu acho que o nosso jeitão é esse. Então, ter isso, ter o banheiro que não divide homens e mulheres, isso era uma coisa que eu achava muito básico na vida. Ter água, doar água é básico. Mas é um básico em 2068, né? Não agora em 2010. Eu tenho muitos planetas em aquário, sei lá. Tem essa coisa de você ter que pedir numa cafeteria, o único caminho viável financeiramente é você não ter serviço na mesa. Não existe, aliás, no mundo inteiro você não tem serviço na mesa em cafeteria, porque não fecha a conta. Então a pessoa tem que pedir mesmo, que nem no McDonald's, que nem em qualquer cafeteria desse mundo, assim, vai no balcão pedir. Resta agora saber que cafeteria que vai entregar o pedido à mesa ou vai entregar no balcão e você pega. Que também isso foi inovador, né? Porque eram poucas as cafeterias que tinham... O Suplicy foi a primeira. Mas, foi a primeira, enfim, graças a Deus. Mas não foi bem inovador também, porque era raro você encontrar também cafeteria que não fizesse serviço de mesa. E aí a gente banca muito isso, sabe? Quando a gente banca, eu sou tão confortável com o meu conceito que eu não tenho medo de cara feia.
Não, eu também, e eu acho que eu sou um pouco da tua escola de empreendedorismo, e eu também, lá no Arcos a gente tem uma boa parte da brigada é trans, e eu também, apesar de ser homem cis, hétero, a gente quase não tem homem cis, hétero na brigada, e não, eu falo para outros empreendedores, isso não é altruísmo, não é que a gente é Hakuna Matata, eu gosto de trabalhar com essas pessoas porque elas realmente dão tudo de si, quando eu como empresário, eu tô comprando a mão de obra de uma outra pessoa para tirar lucro dessa mão de obra, né? Se eu for ser absolutamente frio... Sejamos honestos, não hipócritas. Não vamos... E a partir do momento que eu emprego uma minoria política, ela vai encontrar dentro daquela oportunidade de trabalho uma tábua de salvação. Porque ela não vai ter, especialmente quando você fala de mulheres trans no Brasil, que, enfim, são assassinadas a centenas por ano, você está dando um lugar social para ela que ela não encontraria normalmente no mercado. Então, todas as pessoas com quem eu trabalhei que são trans, elas crescem muito rápido dentro da hierarquia. Ou elas vão já para coordenador ou gerente, porque elas realmente encontram naquilo, não... Porque trabalhar no setor de serviços, como a gente faz, né, barista, aqui no Brasil é diferente da gringa, onde você vai ver um barista, ele constrói uma carreira, Sim. Um bartender constrói uma carreira, um garçom constrói uma carreira. Aqui ele subemprego, né? Aqui é encarado como algo passageiro, temporário. Então a pessoa não encontra uma carreira dentro do... Antigamente sim, né? Você tem restaurantes em São Paulo em que o cara se aposentava como garçom. Verdade. Mas hoje em dia a pessoa olha para isso como um bico, porque você tem a narrativa do criador de conteúdo, do youtuber, do blogger, da atriz, né? A gente tem um lugar aqui, do ator, aqui em São Paulo é um lugar onde as pessoas vêm com grandes sonhos. E é difícil você se encontrar no seu grande sonho trabalhando como garçom, barista ou bartender, né? Eu imagino que a pessoa se encontra como quando vai trabalhar aí nesses lugares, ela traduz isso como uma falha. Eu não acho que deveria ser assim, mas do ponto de vista da pessoa que está dispondo a trabalhar com o público, ela vê isso, não dei certo na vida. Nossa narrativa de sucesso, ela não leva em consideração o bartender, o barista, o garçom, o cozinheiro, é o chefe de bar, é o dono de restaurante. Essas são as narrativas possíveis de sucesso. Então... Mas isso para pessoas que não são minoria política. Quando você traz uma pessoa que é minoria política, ela encontra nessas oportunidades, a oportunidade da vida muitas vezes. Então não é altruísmo, realmente o negócio pode ficar mais lucrativo quanto mais diversidade você tiver dentro da sua brigada, tanto mais lucro você vai tirar. Pelo menos essa é a minha experiência. Eu não sei se eu pensei nisso, eu sei que... Eu também não pensei, porque eu também gosto de trabalhar com essas pessoas, eu me sinto mais confortável do lado delas. Eu acho que mas eu percebi isso ao longo dos anos. Tem um inconsciente rolando aí que conversa, né? Que se conversa e sei lá. Mas a gente contratou 4, e desses 4 eram 2 homens e 2 mulheres trans. E tenho ainda a Gui trabalhando comigo e galgando. Tiraram ela de mim, porque ela é ótima. Daí ela foi convidada para trabalhar num hotel do Rio. Aí na pandemia ela foi demitida, daí voltou. Tem até uma live também no GTV com ela sobre... E você sabe que a gente teve muito problema da equipe com os trans? A gente teve que fazer... Você tem que construir condições para isso acontecer. Eu sei. Dentro. Assim, tudo bem. Tem a questão de que legal que você contrata trans. Beleza, esse é um... Tá. Check. E agora, José? Mas não dá para tratar todos da mesma maneira. Porque uma pessoa trans, ela sofre condições de vida que são muito diferentes do outro tipo de... Por exemplo, eu me lembro que... Desculpe-me, eu tô falando demais. Imagina. Mas eu me lembro que durante a pandemia, por exemplo, a gente teve uma funcionária trans que sumiu durante 3 dias. Não apareceu, não mandou notícias, não avisou que não ia mais. E ela apareceu 3 dias depois. Normalmente, se você tem um funcionário que desaparece por 3 dias e te deixa na mão, você já fala olha, sinto muito, você foi desligado por justa causa. No caso dela, não, porque ela tinha sido assaltada dentro da sua própria pensão, tinham sumido com o celular dela, ela tinha ficado deprimida e no final das contas ela não voltou, e a gente não pode tratar com igualdade todos os funcionários, porque realmente as pessoas que são... A vida não é igual. E as pessoas trans, elas sofrem muito mais, né? Sofrem muito mais
pressão e opressão do que qualquer outra pessoa. Então você tem que ser mais compreensivo e você tem que ser mais permissivo, assim, como uma pessoa trans. Tanto é que ela voltou, a gente falou, tá, a gente faz um adiantamento de salário para você comprar um outro celular e tá tudo certo, volta. A gente teve discriminação dentro da equipe. Quer dizer, todo mundo moderninho, tatuado, minoria, mas tem muito limite, né? Assim, a diversidade vai até um ponto, sabe? Sei. E aí eu questiono um pouco essa narrativa da diversidade, né? Até que ponto você consegue realmente viver a diversidade com quem não é espelho? Mas vai ter que viver. Dessa galera, eu tô falando dessa galera que é cheia desse discurso, entende? Se tá incomodado, vai embora. É um filtro. Eu encaro até, esse é um benefício secundário de você trazer diversidade, porque pessoas que são intolerantes com relação à diversidade, elas não conseguem ficar muito, seja cliente ou seja dentro da brigada, que está com seus fascismos amordaçados, mas que no final das contas vocaliza ou deixa o monstrinho sair em alguma piadinha ou qualquer coisa do gênero, é um ótimo filtro, porque no final das contas você já tira, você já breca. E como a gente estava falando, eu acredito muito que o teu negócio é uma maneira de você se expressar quem você é. Você não vai fazer alguma coisa que não seja do qual você não se orgulhe, né? Você não vai vender alguma coisa que você não consumiria. Pra mim não dá. Eu falo pra mim também não dá. Não vendo nada do que eu não consumiria, o que eu não daria pra minha filha, o que eu não colocaria o nome da minha filha. Como eu já fiz várias vezes, sei lá, em um hamburguinho ou numa batatinha, alguma coisa do gênero que ela adora ver o nome dela ali. Ou do bichinho de pelúcia dela e tudo mais. Então, a gente é o nosso negócio, né? Não tem muito como a gente separar o que é PJ do que é pessoa física. Então, eu também quero viver com pessoas que são tolerantes com relação à diferença. Se eu tô ao lado de alguma pessoa que acha que ela tem que ser que o mundo tem que ser um espelho da sua existência, ou que nega a existência de outras pessoas, valeu, não quero, fica bem, vai lá, seja feliz, mas seja feliz bem longe daqui. Tanto que quando tem ataque de pessoas mais de direita lá nas nossas mídias sociais, e eu sou tranquila com essas pessoas que se posicionam de maneira mais agressiva e tal, em relação aos nossos posicionamentos sociais. Aí, às vezes, tem gente que questiona, mas, Isabela, por que você não bloqueia? Eu falei, porque... E o papo da diversidade, da convivência com quem é diferente? Como é que fica aí? Mas eu acho que tem um limite. Não. Quando passa desse limite, a gente bloqueia. Mas eu, honestamente, quando não passa de um limite do desrespeito, às vezes é só uma pessoa absolutamente idiota se posicionando e realmente acreditando naquilo, eu não vou bloquear. Por que eu vou bloquear? Eu entendo o que você está falando e eu acho que é muito sábio, mas assim, para mim o limite se você não respeita outros tipos de existência que não a sua ou das pessoas que estão próximas de você, eu não quero diálogo. Não importa, porque também esse tipo de fascismo existe de todos os matizes políticos, né? Na esquerda e na direita. Tem. Então tem muita gente também que é esquerda cirandeira e que quando se depara com uma mulher trans não sabe se comportar. O fascismo, ele não tá num só espectro político. A gente sempre fala, não, as pessoas, a direita é fascista. Não, a esquerda também é em alguns lugares, né? Especialmente quando você se depara com outros tipos de existência, ou vai me dizer que não tem ninguém de esquerda que não seja machista, se tá aí o esquerdo macho, né, para falar sobre isso, ou racista, ou, enfim, transfóbico. Então, enfim. E aí, quando você abriu o Coffee Lab, você errou um monte, não? Você sentiu que você estava aprendendo a fazer um café como ninguém tinha. A quantidade de público, o sucesso imediato, ele foi tamanho que mascarou os erros ou não? Você não percebeu isso? Não, é que eu acho que eu tô tão presente o tempo inteiro, presente e atenta, então que o erro ele começa a despontar, a gente ataca direto, assim. Eu sou muito medrosa. Eu tenho muito medo. Eu sou a empresária mais medrosa que eu conheci já. Sério? Talvez por isso que eu gosto de dar consultoria e tal, porque daí eu acho que eu consigo... Como eu sou muito medrosa e não dou passos muito arrojados, por incrível que pareça, o fato de eu fazer as coisas do meu jeito e ter conforto nisso não tem a ver com coragem. Tem a ver que esse é o único jeito que eu sei fazer as coisas. Uhum. Mas eu, por exemplo, não quis abrir rede porque... Falei, não, eu sou muito pequena para ir para Dubai, Abu Dhabi, Atlanta, Piccadilly Circle, que foi uma das propostas. Essa me balançou.
Ai, meu Deus. Ir pro Piccadilly, né, em Londres, essa me balançou. Mas você vê, eu era muito pequena. Falei, não tem estrutura para isso, então... Mas eu tenho medo. Então, quando a coisa começa a desviar do que eu acho que pode ser um caminho legal, eu já vou lá e, peraí, vamos ver aqui, vamos analisar aqui, tira isso aqui, vamos botar aqui. Sabe, eu tô o tempo inteiro, é reação imediata. Eu acho lindo o fato de você não ter virado uma rede, sabia? Ser pequena por design. E você chama assim, de receio, mas talvez seja a tua intuição que grita e fala, a partir do momento, como se você fosse só um café, provavelmente você não teria resistido à pressão de abrir rede. Mas como você é uma escola que tem um café e começou como uma escola, e você tem uma proposta e um propósito muito maior de difundir uma cultura, de mostrar para as pessoas como que se deve, isso é muito mais bonito você ensinar como como o café e ensinar quais são as armadilhas de se abrir um café e permitir que os empreendedores expressem diferentes maneiras de você servir o líquido do que você simplesmente replicar o jeito Coffee Lab de fazer café por todo mundo. Para mim é muito mais interessante, a gente tem uma série de projetos muito interessantes de consultoria. Você vai ver os projetos de consultoria da gente, eles expressam aquela galera ali, na sua intensidade. Então é muito mais interessante para mim, porque eu nunca deixei de ser escola, não quero deixar. O Coffee Lab é uma cafeteria escola, minha torrefação é uma torrefação escola. E o Coffee Lab é a prova viva de que dá para fazer diferente. Tanto que um dos maiores especialistas de café do mundo ele coloca a gente nos top 3 dele de torrefação e no primeiro lugar de cafeteria mais legal do mundo, para ele. Um dos caras mais importantes, porque dá para falar de café, dá para servir café, dá para fazer a coisa ser diferente. Hoje em dia, não é tão diferente assim, porque tem um monte de gente ousando mais, graças a Deus, porque as cafeterias, na minha opinião, se parecem demais. Tem o mesmo cardápio. E até a arquitetura delas é muito parecida, é muito louco, né? Porque tem um conceito arquitetônico que se chama Airspace, que vem daquela coisa Air da Apple. E que cola na ideia do não lugar que existia na década de 80. O saguão do hotel, o finger de aeroporto, o estacionamento, que são não lugares. Eles não falam sobre o entorno. Eles poderiam estar em qualquer lugar do mundo. E esse Airspace vem dessa maneira como dessa arquitetura que começou a ser distribuída em todos os cafés no mundo, que assim, o tijolinho aparente, a madeirinha clara, a iluminação aparente, né, os conduítes, a coisa meio do industrial. E é foda porque você encontra uma maneira que talvez tenha começado na Escandinávia ali no começo dos anos 2000 e você multiplica e você não encontra ou é dentro da coisa Japão, né, daquela coisa da portinha, ou vem da cafeteria, ou é o Brooklyn, ou é Suécia. São os lugares afetivos, assim, do café. Ou é a madeira clara, super quase espartana, o jeito espartano do escandinavo, ou jeito... é o Sorro. Exatamente. E me conta uma coisa, você forma bastante empreendedores que estão querendo. Eu já montei mais de 20 negócios. O único negócio que eu coloco na conta do fracasso completo, sim, que não deu pra salvar absolutamente nada, foi perda total, foi um café que eu montei. Chamava Lina. Ah, lá na Gazeta, com a Silvia. Sim. E eu entrei como investidor, que também foi a última vez que eu me meti como investidor. Eu falei, eu nunca mais meto minha mão nunca mais entro no negócio dos outros. Eu só entrei uma vez e foi o pior erro que eu cometi na minha vida. Tava fazendo muita coisa, o investimento de um café não é muito alto, né? É um investimento relativamente baixo. Mas o faturamento, a possibilidade de faturamento também não é... Quer dizer, eu não posso reclamar do Coffee Lab, tá? A gente tem faturamento de restaurantão vendendo 6, 7 itens de comida e café. De verdade. Ah, como é que você conseguiu? Fazendo o dever de casa aqui. Não, e se mantendo... E também fazendo o que você faz à perfeição, né? Porque quando você vai no Coffee Lab, e você também tem uma mercearia, mercearia não, mas você vende produtos também, né? Você não vende só. Mas tem a nossa gôndola de café, uma gôndola. Não, eu me lembro que eu comprava mel também. Tem, mas assim, tem mel. E o doce de leite agora que o Pé do Morro faz pra gente, assim. Mas, sabe, são 2 produtos. São 3 produtos no final das contas. Mas, então, o café... é uma estrutura muito complicada, tem muito erro, né? Porque o cara acha que vai querer, ou o cara mina, acha que vão abrir o café e que imediatamente vai ser um sucesso estrondoso. Quais são as armadilhas mais comuns para alguém que vai... Conta pra gente da tua experiência, o que você já viu. As armadilhas principais são a pessoa abrir uma cafeteria achando que café especial é conceito.
Café especial não é conceito. Café especial é o assunto da conversa. Entende? O Coffee Lab não é uma cafeteria de café especial. Isso não é o conceito do Coffee Lab. Então, os negócios abrem com um conceito muito enfraquecido. E essa eu bato muito nessa tecla, porque o brasileiro tem uma relação com branding, com design, com marca muito ruim. Você chama de conceito todo o pano de fundo que envolve o café. Propósito, personalidade, valores, tudo o que estofa, na verdade, a relação do cliente com o negócio é conceito. Não é o símbolo. O símbolo é só uma expressão daquele conceito. O café é o assunto da conversa. Então falta esse estofo. Isso a gente na TEG trabalha muito, na terapia empresarial em grupo, na terapia empresarial particular também, que vem uns negócios para mim soltinhos. Eu quero ter brownie, também quero ter broa de milho, mas de onde você está tirando esse cardápio? Qualquer decisão que você tome empresarial, você tem que partir do conceito. O conceito é o manual do empresário. Sim, eu faço de decisão. a mesma coisa. É o planejamento estratégico que eu chamo, é a virtualização. Se você não sabe o que você quer, você não consegue brifar, você não consegue comunicar, as pessoas não vão conseguir te entender, você não tem diferencial nenhum. Então, a pessoa abre, não, é uma cafeteria de café especial. Tá, então as sorveterias se diferenciam como? Porque elas também são sorveterias, tem um monte de sorveteria artesanal. Então, primeiro, essa é a primeira armadilha, não ter conceito, não ter clareza sobre a importância dessa discussão com um designer de marcas mesmo, assim, alguém que faça essa... Ou a construção da experiência, né? Se você tem empatia com o consumidor e fala assim, por que meu café existe? Porque o café, ele não é um café. Você não vai servir um café. É um espaço de sociabilidade, é um espaço de trabalho, é um espaço onde você vai fazer um date. É um espaço onde você vai encontrar outros humanos. Exatamente. Num café, não as pessoas confundem muitas vezes o negócio com o produto. Totalmente. Então, mas esse é o erro. É achar que o teu produto, que é só o assunto da sua conversa com o cliente, é você e não é. Porque qual é a função da cafeteria na vida social das pessoas? É ser exatamente esse lugar de encontros, reuniões, dates, relaxamento. Não é um lugar para você encher o bucho. Definitivamente a cafeteria não é o lugar para matar fome. E aí os empresários vão querendo matar a fome do cliente e o cliente não está lá para encher o bucho. Pronto. Então isso é uma armadilha também. Outra armadilha é o cara comprar produtos alimentares de fornecedor. Peraí. O restaurante, a lanchonete, o bar, eles produzem as coisas. Porque você precisa de um CMV muito saudável. E CMV de cafeteria não é a mesma coisa de CMV de restaurante. Então, outra armadilha é essa. O cara faz um curso em alguns lugares que são mais genéricos do ramo de varejo de alimentos e bebidas e vem com markup de 3,5, 4. Não. Para cafeteria tem que ser markup de 8, no mínimo 10, 12. É de 8 a 12 markup de cafeteria, para dar certo. Não, mas você tá louca? Não, não tô. Eu e os meus clientes praticamos isso. Porque o ticket médio é mais baixo, né? Claro. E aí você tem que produzir o teu alimento. Se você não produz o teu alimento assim como um restaurante, você não vai conseguir, você vai trabalhar e vai empatar no máximo. E quem empata muito acaba caindo depois. Então essa é outra armadilha. Outra armadilha é a arquitetura. Por que arquitetura? Tudo isso tem live no meu IGTV, tudo. Cardápio de cafeteria, então, como gente, é que deve ser. Se você for... E se você tem tanto conteúdo assim, só de você seguir o teu conteúdo dentro do IGTV, dá pra abrir um café assim? Você tem tanta coisa... Tem coisas importantes. aberta. Tem algumas lives muito importantes que falam sobre cardápio de cafeteria, conceito, sobre a ambiência, a arquitetura de cafeteria. Então tá aí, se você quer montar um café, vai lá no canal do É um bom começo de reflexão, pelo menos. Raposeiras. E aí, que arquitetura, me fala de arquitetura, que é um tema que eu também acho, que a arquitetura pode representar... Ambiência. Não, e não é só... a arquitetura. A arquitetura envolve a música, a temperatura, a trilha sonora, que as pessoas não lembram de escolher direito. Nossa, e pensar tudo. A gente pensa exatamente o mesmo tipo de empreendedorismo, a mesma coisa, porque tudo que toca os sentidos do teu cliente é produto, né? Do momento em que ele... da calçada ao momento em que ele vai embora, abandona a tua calçada, pra mim tudo aquilo é produto. Você tá entrando, ele tá entrando no teu mundo. Por isso que eu nunca vou me esquecer, e é muito louco, né? Porque quando a gente tem alguns lugares como o Coffee Lab marcam a minha vida, ou eles são marcadores de memória de uma pessoa que eu fui. Porque eu ia no Coffee Lab, porque eu ia procurar, eu tinha começado, eu nunca tive, como eu te falei, eu nunca bebi. Então o café foi o primeiro líquido que eu comecei a me deslumbrar com a complexidade dele.
envolvia uma certa pretensão também de você saber o que era um café bom, um café ruim. Você se começava a mostrar, até por diferenciação social, que você tinha um bom café em casa, que você sabia fazer você tinha um mínimo, você comprava não o grão já moído, que você moía o grão. Então tinha todo um ritual por trás que não fala do café, fala de você, né? Sim. Fala que você é uma pessoa mais refinada e que não vai pegar o pilãozão já moído para fazer o teu café. E eu me lembro que as primeiras marcações que eu tenho no Coffee Lab são marcações de memória de quem eu era quando eu tinha, sei lá, meus 35 anos. Como eu era quando eu tinha 35 anos. E eu tava começando a me deslumbrar com esse mundo. E você vende memória, né? No final das contas, você não vende produto. Você fala sobre as pessoas. Muito doido, porque eu acho que também é um outro erro que os empreendedores fazem. Eles falam muito de si nos seus negócios. Eles falam o tempo inteiro de si. Eles não conseguem fazer esse deslocamento para entender o que a pessoa vai perseguir quando ela vai te visitar. Então, você sabe que tem palavras que são proibidas. Elas só são autorizadas na sala de aula. Não. Os meus, a equipe do Coffee Lab não pode falar determinadas palavras para o cliente. Só na sala de aula, só se estiver dando aula. Por exemplo? Acidez. Acidez no repertório geral, no imaginário coletivo, acidez é uma palavra negativa e para café é extremamente positiva. Então, eu entendo que o repertório desse imaginário entende a acidez de um jeito muito diametralmente oposto do que, na verdade, tecnicamente ela é. Então, a gente acha jeitos de falar isso para levar o cérebro do consumidor onde a gente quer. Então, eu penso nisso o tempo inteiro. Talvez você, psicóloga, o jeito que a gente apresenta as coisas, o que fala primeiro, o que fala... É tudo assim, tudo precisamente pensado, assim. É muito doido. Ensaiado. E a gente acha que as pessoas, elas usam o cérebro para comprar qualquer coisa. E na verdade não, elas compram por emoção, elas vão procurando algum tipo de... Eu, por exemplo, quando eu marcava, tinha 35 anos, eu marcava um date no Coffee Lab. Eu falava pro meu date sobre quem eu era por marcar um café no Coffee Lab. Claro. Eu não tava falando, eu não escolhi o Coffee Lab pelo produto. Não era pelo produto, era sempre porque eu ia procurar... Me conheça um pouquinho já. Exatamente, porque o lugar que você gosta fala sobre você. Total. Né? Você se expressa pelos lugares que você ama. Mas a arquitetura, por exemplo, eu redesenho os projetos dos meus clientes. Hoje em dia eu cobro para isso, mas eu passei um tempo que chegavam os projetos para mim completamente fadados a tirar dinheiro do meu cliente ou fazê-lo não ganhar tanto dinheiro. E é esse o potencial que um projeto errado tem. Sim, eu concordo com você em gênero, número e grau. E aí eu redesenhei, inclusive um dos projetos que eu redesenhei ganhou prêmio. Não veio para mim o prêmio, mas ganhou prêmio de arquitetura. Jura? Que demais. Mas não tá no meu nome, óbvio, né? Porque eu redesenhei, o cliente bancou, a empresa disse... Peraí, isso não dá certo aqui. O cliente daqui não tá... Não existe o cliente daqui, existe uma construção. E esse é um ponto tão difícil quando você é empreendedor, porque você tem duas vontades, né? Você tem um plano de negócios que é muito doido, porque muita gente monta um plano de negócios hipotético sem saber o que vai fazer. Não sabe o que vai fazer, não tem ideia do conceito, não amarrou ainda a estrutura e monta um plano de negócios porque alguém disse que tinha que ter um plano de negócio. E depois ele não se realiza. Que não se realiza. É tipo uma ficção científica barata, é alguma coisa que não tem nada no campo material. E aí vai desenhar aquele plano de, eu quero montar uma cafeteria. Aí encontra um escritório de arquitetura, que no final das contas está usando o projeto para se expressar. Ou para colocar para fora o seu próprio léxico, para encontrar sua voz no projeto de arquitetura. Só que o projeto de arquitetura, se você colocar 1 ou 2 lugares a mais, pode ser a diferença entre aquele empreendedor quebrar ou ele ficar lucrativo. Então exatamente. É muito doido. Não, e o fluxo? É a maneira como as pessoas... Eu sempre faço maquete, sabia? Pra mim, maquete, assim... Eu não consigo fazer negócio sem maquete. Eu não cheguei ainda, mas você sabe que... Sabe como é que chegam pra mim os projetos de cafeteria? Nano-restaurantes. Um balcão e um monte de mesa com cadeira. É isso que chega pra mim. Isso vai dar errado, sabe por quê? Porque um nano-restaurante não tem capacidade de faturar. Você cria uma expectativa de alimentação no cliente que não é essa que você deveria querer criar. Porque ele vai... O que você faz num restaurante? Você entra num restaurante, você senta, se alimenta e vai embora. É isso que você faz no restaurante. Mas eu passo muito tempo naquele restaurante. Beleza, mas é o que você faz. Você chega num restaurante, você senta à mesa,
você se alimenta mais ou menos, demoradamente ou rapidamente, e vai embora. A cafeteria não é esse lugar. E aí, se você tem um nano restaurante, o cara fatura menos, tem uma expectativa de atendimento na mesa que é inviável financeiramente e até desinteressante. O cara vai chegar lá, vai querer comer, vai comer pouco e vai embora. E o tempo de permanência é muito diferente, É muito né? diferente. Das pessoas, não, mas as pessoas ficam trabalhando o dia inteiro no Coffee Lab com refil, porque agora a gente tem refil lá, né? Uhum. Já era uma coisa que eu queria implantar há muito tempo, refil. Sim, o Isso é Café fazia refil também no Mirante. E eu acho maravilhoso. E as pessoas ficam, mas como assim? A pessoa vai ficar o dia inteiro? Agora é que ela fica o dia inteiro mesmo? Sim. Sim, porque a gente não tá deixando de sentar ninguém por causa disso. E se deixar, a gente vai dizer para aquela pessoa que ela precisa compartilhar a mesa. Acabou. Porque essa é a minha regra. Essa é a regra do Coffee Lab. Não, mas aí ele vai embora. Então tá bom? Não tem problema. Não tem problema mesmo, porque um bom sinal é o quanto as pessoas amam o Coffee Lab e o quanto algumas jamais vão voltar. Sim. Ou seja, você está fazendo exatamente o que você precisa fazer. Isso é muito sábio. Eu não tinha parado para pensar. Muito sábio da tua parte. Odiar também tá tudo certo, tá né? Tudo não certo. Gostarem do teu... Significa que você tá colocando alguma coisa... O incômodo que você gera do lado positivo, do lado negativo, é um indício de que o teu negócio tá no caminho certo, né? Porque os dois estão enxergando o meu negócio exatamente como eu quero que ele seja enxergado. Mas esse pessoal aqui não vai gostar desse estilo. Não vai. Teve uma vez que eu tava de macacão, bandana e tal, e as pessoas geralmente não sabem que eu sou a dona do Coffee Lab. Uhum. Aí eu atendi um casal, mas camisa polo e tal. Sei. Tá. Desculpa, gente. Não é que eu não... Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. É impossível da gente fugir deles. Pelo menos os teus estereótipos. Teu preconceito é do meu tipo. E aí, daí eles tinham mais ou menos, acho que deviam ter 50 para muito, ou 60, por aí, a faixa etária. Daí eu expliquei como a gente funciona, porque esse tutorial de recepção do cliente no Coffee Lab, ele é muito fundamental. Uhum. Porque a pessoa chega no Coffee Lab, ele é atirado num lugar que ele não tem referência, porque não tem balcão, ele não sabe pra onde ir, não tem balcão. Então, se a gente não acolhe, a gente corre o risco da experiência ser muito ruim. Então, a gente tem que dizer, olha, então, aqui é assim, deixa eu te explicar como é que é. Primeiro a gente fala, ó, aqui tem água à vontade, a gente já dá um presente pra pessoa, que tem água à vontade. E aqui você faz o pedido. Tarará, tarará. Então, esse tutorial, ele é muito importante. Aí eu fiz o tutorial com eles, lindamente. Daí ela olhou pra mim com uma cara... Eles já tinham sentado. E aí ela olhou com uma cara assim, mas não tem serviço assim, vocês não atendem na mesa? Eu falei, não. E eu não dou maiores explicações, eu simplesmente sorrio e digo que não. Daí ela falou, mas eu acho que ele não vai gostar muito, ele não gosta desse tipo de serviço. Eu falei, eu entendo. E como eu não... Eu entendo. Sim, eu entendo super. Tem gente que não gosta mesmo, tá bom. Né? Mas essa é a atitude. E daí ela falou, então acho que a gente não vai ficar. Eu falei, não tem problema. Eu super entendo. Mas eles ficaram. Mas eles não vão voltar pro Coffee Lab. Mas eu fui tão, assim, receptiva à frustração deles, porque ela não me atinge. Porque eu não vou oferecer, eu não vou abrir um precedente para eles. Teve uma mulher uma vez que me pensou, você não pode pegar água para mim? Não. E eu sorrindo, porque eu sempre falo assim, não discute, não argumenta com o cliente. Sorria, porque a gente não está fazendo nada errado. Nada, a gente só está contando para essa pessoa como a gente funciona. E a gente não funciona de um jeito errado. Já visto o sucesso que a gente tem, né? Quer dizer, não é, né? Tá tudo bem. A gente tem até o paulistano, ele tem uma relação muito tensa com o serviço, né? Porque como a gente tem muita desigualdade social, todo mundo cresceu, mesmo sendo de família de classe média baixa, com alguém arrumando sua própria cama. Então a gente confunde serviço com serviçal. E agora, pós-pandemia, tá muito complicado, cara. Assim, nas últimas 2 ou 3 semanas, eu tive casos de abuso sério com relação à brigada, a ponto de eu quase sair na mão com um cliente dentro do Blue Note. Quase. Porque ele pegou um dos meus funcionários mais, o Chique, o Pedro, que é assim, um gentleman, um lord, um menino assim, que eu vou te falar, me atende assim, sabe, até com excesso de pompa, de educação, sabe, pessoa tão educada que eu falo assim, mano, para de ser tão educada porque isso tá me incomodando, isso cria um contraste com o meu jeito tosco. É um lord, o Pedro, e aí eu tava cruzando assim o salão do Blue Note e eu vi ele chorando. Cara, eu perguntei, Pedro, o que aconteceu? Não, Facundo, não foi nada. Eu falei, Pedro, o que aconteceu?
Aí ele virou pra mim e me explicou que ele tinha sido super maltratado por um homem de um coroa, provavelmente um bolsominion, que tinha destratado ele, gritado com ele. Meu, eu fui com uma fúria pra cima do cliente. Eu falei, me distrata, seu filho da... que eu vou te colocar daqui pra fora. Exatamente. E eu estraguei a experiência dele. Ninguém atendeu o cara durante o show. Coloquei segurança na frente. Eu falei, eu quero que você vá embora. Eu só não vou te tirar daqui porque eu não vou estragar o show das outras pessoas. Mas você pode ter certeza que você não vai ficar aqui dentro mais. E eu tô colocando o teu CPF e você nunca mais entra em qualquer lugar que eu tenha nessa cidade. Aí ele me xingou, eu xinguei de volta, enfim. As pessoas, elas estão muito mal educadas. Elas estão... E também porque elas ficaram bem loucas durante a pandemia. A gente ficou louco. Exacerbou, né? Deixa de aumento. Exatamente. Deixa aquilo que já era desagradável ainda pior. Uma vez eu falei, um cliente, ele não soube entender que ele era um dois e uma mesa de 4 liberou, eu passei o pessoal de 4 na frente, óbvio, né? Como em todos os lugares do mundo, certo? Uhum. Porque a mesa de 2 ainda não tinha liberado. E ele não entendeu isso. Não, mas eu cheguei antes dele. Eu falei, sim, mas como em todos os lugares do mundo, eu tentei explicar pra ele. Não, eu não posso sentar numa mesa de 4. Você vai esperar uma mesa de 2. Só que daí ele passou e sentou. Eu falei, eu vou te pedir pra levantar, porque eu vou sentar aquela galera de 4 aqui. Ele, não vou levantar. Eu falei, não tem problema, eu vou te atender super bem, mas nunca mais volte aqui. Você não é mais bem-vindo aqui. Acabou. Eu não quero vir mesmo. Ele não, eu acho que ele não esperava, porque eu, de bandana, macacão, com essa cara, talvez eu não tenha... Mas eu fui tão... Ele ficou tão assustado. Nossa, você é muito fina. Você é muito chique. Eu teria chamado a polícia, juro por Deus. Mas ele ficou atônito e provavelmente nunca mais voltou, óbvio. E se voltou, não aprontou a mesma... né? Enfim, a mesma deselegância. Mas eu não tenho nenhum problema em retirar a gente do Coffee Lab se passa dos limites, não. Eu já até... Já teve assédio com a Brigada Trans? Já teve... A gente teve que combinar várias coisas no começo, conversar muito no começo. Porque tinha cliente que usava o pronome... Errado. De propósito. Uhum. E qual que era a instrução para a Brigada? Eu falava, se passar dos limites, você me chama ou me liga. Você tem que estar no Coffee Lab o tempo inteiro, Isa? Não, hoje em dia não. Eu estou muito frequentemente. Por causa da escola. Tem muita coisa, tem administração, fiscal, lá, tudo. Enfim. Uhum. E eu tenho que provar café, tenho que fazer perfil. A parte de produto está muito comigo, de compra de café, de perfil, né? Uhum. Então eu sou a marketing, a administrativo e produto e serviço. E hospitalidade, atualmente. Mas eu peço para ela, eu pedi sempre para ela me chamar, porque eu não autorizo discriminação. E aí o que acontece quando o cliente é escroto a esse ponto? Você já teve que chegar e falar assim, olha, você está usando o pronome errado, e se você não respeitar o pronome correto, você vai ser retirado daqui? Já aconteceu nesse caso de ser... Não, a gente combinou que ela deveria enfatizar o nome dela e dizer, sabe, como fingindo que a pessoa não entendeu, sabe? Assim, então, meu nome é Guilhermina, se você precisar, é só me chamar e tal. Pra gente geralmente não dar o nome, eu não gosto dessa coisa de dar o nome. Gosto muito, sabe, assim, eu sou não sei o quê, Eu peço pra pararem o atendimento na hora. Chamarem o segurança e acompanharem pra fora. E se o cliente quiser causar algum tipo de problema, chamar a polícia. Então, mas quando acontece assim, ou é por profundo desconhecimento mesmo do que fazer, e dá pra perceber. E nesse caso, desse dia, tinha uma mulher, assim, bem... E o resto da mesa meio constrangido, entende? Então, foi o suficiente. Ela ficou na dela. Por pressão assim. social, ela ficou... Ela ficou quieta, parou de agredir. Né? Mas teve... Teve uma cliente que fez uma reclamação no Facebook aberta, dizendo que um barista meu deu em cima do marido dela. Essa foi a reclamação, que assediou ela. O marido dela sofreu assédio de um barista meu. Falei, vamos lá. Fulana, essa acusação é importante, é grave, eu preciso entender melhor, gostaria de conversar com você por telefone, se for possível, tá, claro que ela deu o telefone. E aí era tudo que ela queria na vida, né? Assim, Freud explica. E aí, liguei, falei, me conta, o que aconteceu? Aconteceu isso, e o fulano tal, e um barista assim, assado, descreveu o barista, graças a Deus ela descreveu com precisão. E aí eu
E aí eu era o único barista hétero na época. E eu falei, e seu marido se sentiu muito ofendido? O que aconteceu? Não, ele nem percebeu. Que inusitado. Eu falei, não percebeu. Mas eu e minha amiga percebemos. E aí na hora eu pensei, falei, bom, não sei se ela já descobriu que ou o marido é gay e ela já percebeu inconscientemente, ou o marido também ainda não sabe. Eu fiquei pensando nisso no telefonema. Eu falei, não é possível, cara. Alguma coisa na comunicação inconsciente dele está rolando que ela depositou no Coffee Lab. E no meu único barista hétero. Eu falei, tudo bem, fulano, beleza. Então essa é uma acusação muito grave, eu vou ter que agir. Você entende que esse moço veio para Paraty? Ele veio de Paraty, mudou com a família para cá para trabalhar no Coffee Lab. E se tudo isso que você está me contando é verdade, eu vou ter que demiti-lo. E aí eu mexo com a vida de uma família inteira. Sim, tô entendendo. Você entende que eu vou precisar conversar com seu marido, o assediado da história? E a gente pode conversar, então? E ela foi. Foi a fundo. Foi. E eu falei, a gente pode marcar uma reunião, então, que eu vou ter que conversar com seu marido, talvez com um barista junto e fazer uma cariação? Porque eu falei, essa mulher é louca, ela vai parar uma hora, ela vai parar. Daí ela falou, não, claro, marcou. Daí eu falei, então tá bom, então eu vou avisar a minha advogada. Daí ela parou, daí ela desistiu. Essas coisas que a gente lida. Cacete. Escuta, Isa, pra onde você vai agora? O que você quer pro teu futuro? O que você acha que... Você passou por um rebranding, né? Recentemente. Por que você quis passar pelo rebranding? Porque esse rebranding, ele tem uma intenção por... Eu imagino que ele tenha uma intenção grande. E qual que é essa intenção? Por que você está fazendo o rebranding? Para onde você vai? Como que você se vê daqui a alguns anos? Para onde você está querendo levar a tua carreira? O que você está querendo para o Coffee Lab como marca? Primeiro que... A gente edita aqui. Primeiro que o símbolo anterior do rabinho na xicrinha... Raposeiras. Eu achava muito fofo. Ele é muito legal. Ele foi feito pra mim. Eu não tinha nem empresa aberta ainda. Eu tinha acabado de sair da Ipanema e tava freela no mercado dando treinamento. E eu achei que eu precisasse fazer um trabalho de branding. Mas ele não falava do Coffee Lab, né? Ele falava da Raposeiras. Ele não foi feito pro Coffee Lab. E aguentou o Coffee Lab. E super levou o Coffee Lab com, né? Eu acho o branding uma coisa muito importante. Então eu cuidava da identidade visual meio que intuitivamente. Com a fonte, com as cores. A gente foi o primeiro pacote branco de café do mundo. Ninguém tinha feito café em pacote branco ainda. Então, tudo isso eu sempre me preocupei muito. Mas eu já sabia que um dia eu queria fazer uma marca pro Coffee Lab. Desde 2015 eu venho falando com designers. A única coisa que eu achei que eu fosse fazer com um designer, o tempo inteiro eu achei que seria com um designer. E no final das contas, a minha barriga falou outro, na hora de decidir. E eu decidi, acho que lindamente, porque o processo foi incrível, eles pegaram muito. Eu não falei nada. Quem que é o estúdio? Petricor, de Londrina. Ah, é? Eles são muito fera, muito foda. Eu vou até seguir eles. Nossa, eles são muito Petricor. foda. Depois eu te passo. Depois você me passa. Eles são muito apaixonados por design, eles veem design de um jeito muito mais amplo do que muitos. E, enfim, é outro patamar. E achei incrível. E eu não falei nada do que eu queria. Eu falei, tá com vocês. Quero saber o que vocês vão fazer. Mas eles já conheciam, obviamente, o Coffee Lab. Tanto que eles falaram, é uma enorme responsabilidade fazer o rebranding do Coffee Lab, porque o conceito é muito forte e tal. E acho que era um projeto extremamente importante para eles. Eu tô fazendo isso com o Cine Joia agora. E é um processo muito... Delícia. É delicioso, mas também é um processo cutuca, muito... Né? Cutuca, porque a marca do Cine Joia é a marca original do Cine Joia de 42. Então eu só peguei e dei um hacking na marca, sabe? E agora repensar uma marca, agora eu falei, bom, depois 10 anos se passaram de Cine Joia, a gente tá reformando o lugar inteiro e eu preciso de uma nova marca para passar esse novo momento. E eu tô trabalhando com um estúdio franco-brasileiro, 2 moram em Paris e 2 aqui em São Paulo. E tá sendo um processo bem interessante. Será que... Depois você me conta. Depois eu te conto com mais detalhes. E é muito... Mas eu tô fazendo isso, por exemplo, porque eu quero marcar. O Cine Joia foi um projeto que eu caguei muito. Não pensei muito em acústica. Eu não tinha experiência com casa de show. Então eu fui muito mais pelo lado estético e não pelo lado técnico, funcional. Eu montei uma boate, eu não montei uma casa de shows. Agora, durante a pandemia, eu falei, se eu for voltar,
eu preciso voltar como uma casa de shows e não mais como uma boate que o Joia era, que apesar de ser uma casa incrível, tinha problemas de acústica, de sonorização, de luz, de todos os lados. Aí eu falei, eu vou voltar, e eu vou voltar como casa de shows. Aí eu refiz o projeto inteiro da perspectiva técnica, refiz a acústica, refiz o som, a iluminação, refiz tudo. Só que eu nunca ia conseguir fazer durante a pandemia, porque eu não ia conseguir parar a agenda sem a pandemia, porque eu não ia conseguir parar a agenda por 6 meses. A agenda é bucada. Verdade. A agenda é bucada às vezes com 1 ano de antecedência. Então eu não ia poder. Precisava de uma. Um pouco triste pensar assim, né? Eu não gosto de pensar, depois de uma tragédia como essa, o saldo positivo, mas de fato foi pro Joia especificamente. Foi uma possibilidade, um campo de possibilidade. Always look on the bright side of life, já dizia Brian. E você tem que se aproveitar, exatamente, você tem que se aproveitar das coisas, de fazer do limão uma limonada. E aí, pra mim, o rebranding era isso, era falar, olha, o Cine Joia tá num outro momento. E eu preciso marcar esse momento porque o Cine Joia anterior ele deixou de existir. Qual que era a tua intenção ao fazer isso e para onde você vai? É que eu queria primeiro reforçar alguns valores nossos e dar de presente pro Coffee Lab uma marca que fosse dele, que eu acho que merecia, tem trajetória para isso, precisava. Reforçar o negócio da escola, que a gente é uma escola e ponto. E eu quero, para onde a gente tá indo, eu quero... Honestamente, se eu pudesse escolher, eu escolheria só serviço. Honestamente. Acontece que ter produto e ter café e torrar café e ter um lugar em que eu possa mostrar para os meus clientes de serviço, olha, tá vendo como é possível, tá vendo como dá dinheiro, como dar margem, como você pode ser o que você precisa ser do jeito certo, fazendo dever de casa. Eu acho que hoje em dia eu criei um monstro bom, mas criei. Não, e é aquilo que a gente estava falando, o Coffee Lab é a melhor maneira de você enxergar que a tua metodologia funciona. Então, porque você é empreendedora, você é empreendedora e professora ao mesmo tempo, né? Então, essa coisa de serviço, para mim, sempre foi o foco. Agora eu tô de fato praticando isso, mas eu não posso, por exemplo, fechar produto. Por quê? Porque eu vou desassistir muitas famílias para quem eu pago café caro. Entendi. Eu não posso. Entendi. Não posso. Então, agora eu tenho que rachar uma alternativa confortável dentro de mim para continuar crescendo em produto também. Criando uma plataforma, de repente, de e-commerce, assim, né? Para distribuir esse grão. Talvez seja esse o teu caminho. Por isso que eu preciso de alguém me ajudando no e-commerce, sabe? Porque o e-commerce também é uma maneira de você amplificar tudo isso se mantendo pequeno, né? E digitalizando, digitalizando a distribuição, porque ela é importante para toda a rede. Mas, ao mesmo tempo, usar o Coffee Lab como se fosse a tua vitrine, a escola como a tua intenção primeira, e a distribuição do produto via e-commerce, que é para amplificar e, manter essa rede robusta, né, do pequeno produtor, que é bem remunerado. Olha, Isa, eu vou te dizer, foi uma aula, viu? A gente trabalhou em 2 episódios hoje, porque foi uma das poucas conversas que eu tive que rendeu tanto. Eu tô me sentindo aqui como você se sentiu com a Narcisa. Por que não? Por quê? Não, que você falou, nossa, que coisa, que honra, não sei o quê, né? Eu peguei um pouco da conversa com a Narcisa. Nossa, que conversa, né? surreal. É surreal, não é? A gente fala sobre isso depois. Mas não deixar registrado. Não, mas que honra, muito obrigada. Não, Isa, eu tenho como eu te disse, foi você que uma parte importante da minha identidade, dos meus rituais, da maneira como eu enxergo, me enxergo no mundo, que o café é indissociável da minha identidade hoje, vem de você. Então eu sou um pouco você. Você tem essa... E você não tem só isso... essa responsabilidade comigo, não. Você tem essa responsabilidade com centenas de milhares de pessoas que passaram pelo Coffee Lab. E se você for levar em consideração amplificar a rede daqueles empreendedores que você formou, dos baristas que você formou na tua escola, são milhões de pessoas que têm a experiência do café filtrada pela Raposeiras. Então, muito obrigado. Sua responsabilidade é obrigada enorme. Por essas palavras. Acho que eu saio daqui com outra... E talvez com outros... Eu tô te falando isso eu não tô puxando o teu saco. Eu tenho uma profunda admiração pelo teu trampo, de verdade. Obrigada. E a última pergunta que eu queria te fazer, eu esqueci. Eu quero voltar para essa última pergunta. Cafés em São Paulo que você recomenda que não o seu? Recomendo o Tacô. Eu recomendo
É que agora, o problema é que agora vai falhar, né? E aí eu vou ficar mal pra caramba com alguns que eu não citar. Não, preferências pessoais não quer dizer que não sejam bons cafés. São Paulo tem dezenas de cafés. Mas aqueles que você gosta de frequentar. Eu gosto é que eu não frequento tanto o Novo Pato, Rei, mas porque... Que é um café mas eu peço fudido aqui em São Paulo, né? eu peço comida deles. Hoje em dia, a parte de cozinha deles aumentou bastante e tal. O Taco, que eu gosto de frequentar, até porque é perto da minha casa também. Eu moro ali perto também. Eu vou a um dos cafés que eu mais frequento. Eu gostava muito, assim, o Rei Coffee, acho que fazia um trabalho incrível, uma pena que tenha fechado. Tem uma galera que fechou, infelizmente, né? O Rei Coffee, ele trabalhou comigo no Isso é Café, ali do Mirante 9 de Julho. Isso. O Isso é Café, eu ia de vez em quando também. O que mais? É que é mais fácil pra mim citar, talvez, torrefações, né, que eu tomo. Porque eu acabo não indo muito a cafés, né? Lógico que não, né? Você tá dentro de um tempo inteiro. Então eu frequento pouco cafeterias. Aqui em São Paulo, pelo menos. Mas para quem tá ouvindo o podcast é de fora, pelo menos agora você já tem aí alguns lugares que você pode frequentar se você quiser ter. King of the Fork, lá em Pinheiros. Também. Sofá. O Sofá, que foi cliente meu, o Taco também. Então, o Taco foi... Os meninos também. foram teus Quando eles eram beluga. Jura? Logo no comecinho. E o barista foi, tem um monte, enfim. Tem vários. É isso, muito, muito, muito obrigado e continue a nadar, porque realmente o teu trabalho é impressionante. Obrigada mesmo. Poucas pessoas atingem esse ponto de reputação e de renome dentro de uma indústria como você conseguiu. Então, olha, palmas. Nossa, obrigada. Especialmente sendo uma mina. Especialmente sendo uma mina, exatamente. Especialmente sendo uma mina. Então, olha, louros redobrados. Obrigado, viu, Isa? Obrigada a você, de verdade. Bom, esse foi o Divã de CNPJ. Falei hoje com a Isabela Raposeiras, como eu estava falando aqui, uma das pessoas mais importantes para a cultura de café no Brasil e quiçá no mundo. E foi uma honra. Aguardem o próximo episódio. Até mais.